Nunca pensei que terminaria o jantar de Páscoa assim sentado numa sala fria de hospital, com a camisa encharcada de vinho e sangue escorrendo pela testa. O relógio na parede marcava 22:17 e o som distante de passos e macas misturava-se ao zumbido constante das luzes fluorescentes. Na tela do meu celular, 4 palavras: Faça Edna, concluída. Enviei a mensagem e encostei a cabeça na parede, sentindo o peso de algo que eu não queria admitir, que tudo aquilo fazia parte de um plano. Do meu plano. Chamo-me Roberto Shen. Tenho 63 anos e há muito tempo deixei de ser ingênuo. 3 anos atrás, aposentei-me do meu escritório de contabilidade. 5 anos atrás, enterrei a minha mulher, Sara. E desde então, tenho vivido sozinho na casa que compramos em 1992, uma casa modesta, mas agora valiosa. Quase 2 milhões de dólares. Não é o dinheiro que me prende a ela. É o eco da voz dela, o cheiro de pão quente que parecia nunca sair das paredes. Nos últimos anos, tudo ao meu redor mudou. As ruas encheram-se de carros elétricos, vizinhos jovens com crianças loiras correndo pelos jardins. Eu, o velho chinês de North Vancouver, fiquei como uma lembrança deslocada a um fóssil entre Teslas. Mas mesmo assim, eu me sentia em paz. Pelo menos, até o dia em que percebi que até a paz pode ser roubada. Foi há 6 meses. O banco ligou-me dizendo que alguém tentara aceder às minhas contas de investimento. Usaram minha data de nascimento, o apelido de solteira de Sara e até o nome da minha mãe. Tudo perfeito demais para ser acaso. E a origem do acesso? O endereço IP da casa do meu filho, Daniel. Nesse instante, o sangue gelou-me nas veias. Daniel, o mesmo filho que Sara e eu criamos com tanto sacrifício. O menino que um dia segurou minha mão, dizendo que queria ser como o pai. Agora, um homem feito e aparentemente disposto a testar quanto valia o meu silêncio. Não o confrontei. Aprendi ao longo da vida que quem grita perde. Então procurei alguém que entendesse o tipo de guerra que eu estava prestes a travar, uma guerra familiar. O advogado Ricardo Tomás ouviu tudo em silêncio, enquanto mexia o café no fundo de um copo de plástico. Depois disso, Sr. Shen, vejo isso todas as semanas. Filhos impacientes com a herança, testam limites, manipulam, e quando percebem que o pai ainda está lúcido, começam a criar provas de que ele não está. Lúcido. Aquela palavra ficou presa na minha mente. Foi ali que percebi, antes de me defender, eu teria de provar que ainda estava são. E assim começou o plano. Avaliações cognitivas, documentos atualizados, câmeras escondidas, um testamento revisado linha por linha. Era como preparar-se para o próprio funeral, mas com as mãos firmes e os olhos abertos. Enquanto esperava no hospital naquela noite de Páscoa, com o sangue secando no rosto, pensei em Sara. Ela teria chorado se visse o que o nosso filho se tornara. Mas talvez também sorrisse ao perceber que, pela primeira vez, eu não estava apenas sobrevivendo. Eu estava lutando. E foi ali, entre o cheiro de antisséptico e o som distante de sirenes, que entendi. Aquela não era uma noite de tragédia. Era o começo. Tudo começou há 6 meses, quando percebi que minha própria família estava se preparando para me tomar tudo. Ascending in 22, with Eva Revenant. O som do hospital foi desaparecendo, substituído pelo canto distante dos pássaros e pelo ruído familiar do bairro ao amanhecer. A minha casa, o mesmo telhado que abrigou 30 anos de risos, discussões e aniversários, continuava ali, silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia, o inimigo agora vinha de dentro. Entrei pela porta principal e o cheiro de alecrim ainda pairava no ar. Na cozinha, as travessas do jantar de Páscoa permaneciam sobre a mesa, intactas, congeladas no tempo. O assado que Sara me ensinara a preparar cordeiro com alho e vinho branco
Ainda estava morno, coberto com um pano de linho que ela mesma bordara. Toquei o tecido e senti um aperto no peito. Era como se ela estivesse ali, observando, perguntando baixinho: "Vale a pena continuar, Roberto?" Vai, porque agora não era só sobre herança, era sobre dignidade. A solidão é um tipo de veneno lento. Ela não mata de uma vez, mas enfraquece. Torna tudo mais fácil de ser tomado a casa, a mente, o coração. Talvez Daniel soubesse disso. Nos últimos meses, cada ligação dele começava igual. "Pai, você devia vender essa casa. É muito trabalho para um homem só." E eu respondia, sempre calmo: "Não é o trabalho que me cansa, Daniel. É a ausência." Mas ele nunca entendeu. Ou talvez tenha entendido bem demais. Foi por isso que aceitei o conselho de Ricardo Tomás. Proteja-se antes que eles decidam protegê-lo. Palavras que soaram duras, quase cínicas, mas eram a mais pura verdade. Passei as semanas seguintes construindo o que o advogado chamou de redoma legal. Fiz uma avaliação cognitiva completa: memória, raciocínio, percepção. Saí de lá com nota máxima e um laudo assinado por 2 médicos. Depois ajustamos o testamento, cláusulas, testemunhas, vídeos. Cada linha escrita era uma muralha entre mim e a manipulação. Por fim, instalamos 3 câmeras escondidas, uma na sala, outra na cozinha e uma no corredor. Pequenos olhos de vidro que dormiam durante o dia e observavam à noite. Lembro-me da primeira vez que as liguei. O monitor acendeu e mostrou-me a minha própria sala de estar vazia, imaculada e, de repente, ameaçadora. Foi ali que percebi que a guerra começava mesmo quando tudo parecia calmo. E dentro dessa calma, algo mudou em mim. Deixei de ser o homem que evitava conflitos. Passei a ser o homem que os antecipa. A dor da traição transformou-se em estratégia. E por mais estranho que pareça, comecei a sentir uma nova forma de paz, a paz de quem sabe que, se vier o golpe, estará pronto para devolvê-lo. Numa noite chuvosa, sentei-me no escritório e abri o laptop. Assisti às primeiras gravações, apenas o vento, a casa quieta, a minha própria sombra movendo-se entre cômodos. E sorri, porque, naquela solidão absoluta, havia também força. Eu estava sozinho, sim, mas não indefeso. A armadilha começou aqui, pensei. E no domingo, ela vai fechar. O domingo de Páscoa amanheceu com um silêncio diferente, um silêncio tenso, como o de um palco antes de o pano subir. Preparei tudo com o mesmo cuidado de sempre. O cordeiro assado no forno, os legumes caramelizados, os pãezinhos doces da receita de Sara. Por fora, era uma celebração. Por dentro, um campo minado. Às 3 da tarde, ouvi o barulho do Tesla de Daniel parando na garagem. Olhei pela janela da cozinha e vi os meus netos correndo pelo jardim, rindo, inocentes. Por um instante, o coração amoleceu. Mas então, vi Bárbara sair do carro. Segurava uma garrafa de vinho, cara, daquelas que ela só traz quando quer alguma coisa. O pressentimento voltou como uma fisgada no peito. Entraram com sorrisos e frases ensaiadas. Pai, feliz Páscoa. A casa está linda. Tuvri saúde. Robertinho, olha o que a vovó Bárbara trouxe. Fiz o que sempre fiz. Disfarcei. Abracei-os. Fingi que o ar não estava pesado. Mas dentro de mim, cada palavra ecoava como uma preparação para algo inevitável. Sentamo-nos na sala. Daniel estava diferente, mais calmo, mais atento. O tipo de calma que só quem ensaiou um discurso tem. Bárbara mantinha aquele sorriso de porcelana, olhando para ele de vez em quando, como quem marca o tempo. E então começou. Pai, temos pensado muito na tua situação. Minha situação. Repeti a frase em silêncio, sentindo o peso das palavras. A casa é grande. Você vive sozinho, é perigoso. Eu se quer, eu se passar mal. Bárbara completou, inclinando-se para a frente. A gente só quer o melhor para você.
Senti o estômago revirar. Não era preocupação, era negociação. E então veio o golpe. Os meus pais venderam a casa em Kamloops. Estão à procura de um lugar aqui. Pensamos, e se eles viessem morar com você? Assim todos ficamos mais perto, cuidamos de você, e eles ajudam com as despesas. O ar saiu do meu peito. Não de surpresa, mas de confirmação. O que Ricardo previra estava ali, desenhado na mesa da minha sala. Tentei manter a voz serena. Você quer que os pais da Bárbara morem comigo? Daniel respondeu rápido demais. Eles são ótimas pessoas. Ia ser bom para todo mundo. Because well, sir. Bárbara completou, com o tom meloso de quem tenta adoçar o veneno. Você não ficaria mais sozinho, e eles poderiam te ajudar nas tarefas. Meu pai é ótimo com concertos, minha mãe cozinha bem. Sorry. Mas o sorriso não era de concordância, era de defesa. Na minha mente, cada palavra dele se transformava em uma linha de um contrato invisível. Residência compartilhada, convivência forçada, acesso ao imóvel. Por dentro, o coração batia rápido. Por fora, mantive a compostura. Afinal, toda armadilha precisa do momento certo para fechar. Agradeço a preocupação, disse, mas eu gosto da minha solidão. Ela é minha companhia. O sorriso de Bárbara tremeu. O de Daniel também. Percebi o instante exato em que o teatro terminou. Os olhares se endureceram. O ar ficou meio frio. Ela tentou mais uma vez. Mas é irracional. 2 casas vazias, 2 quartos sem uso, e você... Cortei-a com calma. O que está vazio aqui não são os quartos, Bárbara. It is one times of locks free. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Até as crianças pararam de falar na outra sala. Na cozinha, o timer do forno apitou, e aquele som banal foi como um disparo anunciando o início da guerra. Levantei-me. Vou ver o jantar. Fechei a porta atrás de mim e fiquei ali, respirando devagar. O plano estava funcionando. Eles tinham mostrado o que queriam. E o que viria a seguir, eu já sabia. O que parecia uma oferta inocente era a isca. Is really Wade? E naquela mesa de Páscoa, o amor virou prova, e o vinho, prelúdio do sangue. O jantar seguiu com uma tensão que dava para cortar com a faca. A cada gole de vinho, Bárbara parecia perder um pouco mais da compostura. A cada minuto, Daniel olhava mais para o prato e menos para mim. O cordeiro estava perfeito, ironia cruel, o prato favorito de Sara transformado em testemunha de uma batalha familiar. As crianças tinham ido ver televisão na sala. Ficamos apenas nós 3 à mesa. E foi Daniel quem voltou a falar primeiro, tentando retomar o tom cordial. Pai, você pensou sobre a proposta? Olhei para ele. Por um instante, vi o menino que um dia pediu ajuda para montar o seu primeiro carrinho de madeira. Mas esse menino já não existia. O homem à minha frente agora falava com frieza e com interesse. Pensei. Sim, respondi. E decidi que não quero ninguém morando comigo. Bárbara pousou o talher, devagar. O sorriso dela morreu ali mesmo, à mesa. Ninguém? Nem os meus pais? Eles só querem ajudar, Roberto. Não pedi ajuda. A voz dela ficou mais alta, trincada. Você não entende. Está sozinho, velho, teimoso, e ainda assim acha que tem controle sobre tudo. Daniel tentou intervir, mas ela já tinha ultrapassado a linha invisível. Sara se foi há 5 anos. 5. Até quando vai fingir que essa casa ainda é de vocês 2? Isso é ridículo. As palavras bateram como tapas. Senti o rosto arder não de dor, mas de raiva contida. Ela tinha dito o nome de Sara como se cuspisse veneno. E naquele momento percebi, não era só ganância, era desprezo. Respirei fundo, tentando conter o tremor das mãos. Chega, Bárbara, você está na minha casa. Mas ela não parou. Os olhos dela estavam marejados, mas não de tristeza, de ódio. Você é egoísta. Prefere morrer sozinho a deixar alguém cuidar de você. Sabe o que é isso? Orgulho.
Foi aí que aconteceu. O gesto rápido, impulsivo. A taça de vinho levantou-se no ar e, num segundo, o líquido escarlate voou em direção ao meu rosto. O copo bateu na borda da mesa e estilhaçou-se. Um dos cacos cortou-me a sobrancelha. O vinho desceu pela minha testa, misturado ao sangue. O tempo pareceu parar. Daniel levantou-se, gritando o nome dela, mas eu não ouvi direito, só o som oco do meu coração. Fiquei de pé, devagar. Peguei o guardanapo e pressionei contra o corte. Olhei para ela, tremendo, e disse apenas: "Você acaba de provar tudo o que eu precisava." Saí da mesa. Atrás de mim, o choro das crianças, a confusão, Daniel pedindo desculpas. Mas já não importava. Caminhei até o banheiro. Vi meu reflexo no espelho: sangue, vinho, rugas e uma serenidade que eu não conhecia. "A máscara caiu", murmurei. Peguei as chaves, saí pela porta da frente. No carro, mandei uma única mensagem para Ricardo Tomás: "Faça Edna concluída. It was no when do on." Enquanto o carro deslizava pela estrada molhada em direção ao hospital, as luzes dos postes passavam como flashes de uma vida que se partia. E pela primeira vez em anos, não senti culpa. Senti libertação, porque naquele instante eu sabia: o amor que se transforma em chantagem não é amor. E a família que usa o teu medo para te controlar deixou de ser família. As câmeras tinham visto tudo. Agora era a vez da verdade ver a luz. O hospital cheirava a desinfetante e fim de festa. Enquanto a médica costurava o corte acima da minha sobrancelha, eu pensava em quantas vezes Sara tinha me dito para não deixar tudo guardado, pois foi exatamente o que fiz: guardei tudo. Mas agora, o que estava guardado tinha explodido. Ricardo Tomás chegou poucos minutos depois. Casaco encharcado de chuva, rosto sério, mas um olhar de quem já esperava por aquela ligação. "Então, aconteceu", disse ele. "Aconteceu", respondi. "E as câmeras pegaram tudo." He toned. Ele sorriu com um canto da boca. "Excelente. Agora a justiça vai falar por você." E falou. Naquela mesma noite, 2 agentes da RCMP vieram colher meu depoimento. Fotografaram o ferimento, levaram a camisa manchada de vinho e sangue e copiaram o vídeo das câmeras. "Assalto com agressão", disseram. "E, pela sua idade, pode entrar como abuso contra idoso." Eu ouvi aquelas palavras "idoso" e senti algo amargo subir à garganta, mas engoli, porque naquele momento ser idoso significava ter direitos e, finalmente, proteção. Nos dias seguintes, tudo se desenrolou rápido demais. Bárbara foi acusada formalmente, obrigada a manter distância de 100 metros. Daniel ligou dezenas de vezes, deixou mensagens, escreveu cartas. Em todas a mesma frase: ela perdeu o controle. Estava estressada, somos família. Família. A palavra que um dia significou abrigo agora soava como ameaça. O banco congelou minhas contas por segurança enquanto investigavam a tentativa de acesso. Graças aos registros e ao relatório do dentista, o horário exato em que eu estava fora de casa provaram que não fora eu. E assim, a máscara caiu de vez. O IP, os logs, o tempo de conexão, tudo levava a Daniel. Quando o investigador me contou, senti uma dor que não era de raiva, mas de luto. Não pelo dinheiro, pelo filho que eu tinha perdido há muito tempo, sem perceber. Lembro-me do dia em que Daniel veio à minha porta, semanas depois, implorando: "Pai, precisamos conversar." Eu o ouvi, mas mantive a linha. Não sem aviso prévio, e não enquanto a tua mulher tiver ordem de restrição. Ele insistiu: "Você vai mesmo cortar o próprio filho?" Olhei para ele, os olhos fundos, o rosto cansado, o desespero estampado, e respondi: "Eu não te cortei, Daniel. Tu é que me rasgaste por dentro." Ele corou. Mas nem as lágrimas podiam apagar o que foi feito.
Nos meses seguintes, soube que Bárbara recebeu 2 anos de liberdade condicional e terapia obrigatória. Daniel perdeu o emprego por causa da investigação. E os sogros, aqueles que quase ocuparam minha casa, perderam o depósito do aluguel que já tinham pago. O castelo deles ruiu. Mas, no meio de toda essa ruína, algo em mim se ergueu. A certeza de que sobrevivi. A solidão agora não doía, era proteção. O silêncio não era vazio, era escolha. E, pela primeira vez em muito tempo, senti orgulho de mim. Família ou predadores? Perguntei a mim mesmo certa noite, olhando para as luzes da cidade pela janela. Depende de quem ainda te vê como pessoa e quem só te vê como herança. O tempo passou e eu reconstruí a minha rotina. Livros, aquarelas, o jardim que Sara plantou. E um dia, uma carta desenhada à mão chegou à minha caixa de correio. Um sol, 2 netos e um coração. Sinto a tua falta, avô. It is day, 17 I free. A lágrima que caiu não era de dor. Era de perdão, mas não esquecimento. O tempo passou 6 meses, talvez um pouco mais. Os dias já não tinham o peso do medo. E a casa, aquela mesma casa que um dia pareceu um campo de batalha, agora respirava em paz. As flores que Sara plantou no jardim voltaram a abrir, e pela primeira vez eu consegui apreciá-las sem sentir o vazio. Todas as manhãs eu preparo café e sento-me perto da janela onde ela gostava de ler. O sol entra devagar, dourando os móveis, e o silêncio deixa de ser punição, torna-se conforto. Foi nesse silêncio que comecei a entender que escolher-se a si mesmo não é egoísmo, é amor. Um amor diferente, não o que tenta salvar os outros, mas o que finalmente aprende a salvar a si próprio. Passei meses revisando tudo, documentos, contas, testamento. Hoje, tudo está em ordem. Daniel ainda está no testamento, mas sob uma condição. Se tentar contestar, perde tudo. E há um fundo educativo criado para Emma e Lucas intocável, protegido, entregue apenas quando forem adultos. Eles são inocentes. E, por elle que decidi continuar. Às vezes, à noite, ainda penso em Daniel. Pergunto-me se ele entende o que destruiu. Mas já não desejo puni-lo. A pior pena para quem tenta controlar a vida dos outros é ter de lidar com a própria. E mesmo assim, não sou feito só de mágoa. A vida não é um tribunal, é um recomeço constante. Tenho uma nova rotina. Aulas de aquarela, um clube de leitura e um café às quartas com Patrícia, uma viúva que ri como quem ainda acredita. Ela não me faz esquecer Sara, ninguém poderia, mas me lembra que o amor pode existir depois do desastre, leve, sem posse. Na semana passada, comprei uma passagem só de ida para a Escócia. Era o sonho de Sara ver as colinas de Skye, o nevoeiro sobre os lagos. Levarei as cinzas dela numa pequena urna, não para enterrá-las, mas para libertá-las, porque talvez o luto não seja dizer adeus, mas aprender a continuar caminhando com a ausência ao lado. Antes de arrumar as malas, recebi um envelope na caixa do correio. Sam Remetente. Dentro, um desenho infantil, eu, Emma e Lucas num parque, com corações ao redor e a frase: "Sinto a tua falta, avô." Segurei o papel com mãos trêmulas. Por um segundo, o velho Roberto, o pai, o avô, o homem que sempre cedia, quis pegar o telefone. Mas não o fez. Porque agora eu entendo. O amor verdadeiro não precisa ser imediato. Ele apenas espera o tempo certo. Guardei o desenho na pasta junto dos documentos do testamento, não como prova, mas como lembrança. A verdadeira herança não está no dinheiro, nem na casa. Está na coragem de não se deixar consumir pelos que te amam errado. E quando as luzes da casa se apagam à noite, quando o silêncio me envolve, sinto algo que há anos não sentia. Tranquilidade. Nem todos que compartilham o teu sangue merecem a tua paz. E às vezes, proteger-se é o maior ato de amor que existe.
Se esta história te tocou, escreve nos comentários. Escolhi-me, porque um dia, todos nós precisamos aprender a fazer o mesmo.